Há cerca de 350 milhões de anos atrás, grande parte da Terra foi coberta por florestas de árvores imensas e pântanos exuberantes. A vida vegetal era saudável e se estendeu desde as praias até o interior dos continentes. O ecossistema era abundante de animais e eles foram influenciados por mudanças na quantidade de oxigênio no oceano e na atmosfera, que resultou em insetos e vertebrados gigantes. Esse mesmo oxigênio que gerou uma fauna proporcionalmente grande alimentou os primeiros incêndios da Terra e foi onde surgiu os principais depósitos de carvão. Inúmeros eventos ocorreram em apenas 60 milhões de anos e esse tempo geológico ficou conhecido como Período Carbonífero. Tudo começou há 359 milhões de anos atrás, quando as plantas se tornaram mais complexas e as primeiras florestas começaram a cobrir toda a Terra. Apropriadamente em uma floresta antiga, cujas árvores pareceriam fantásticas para nós em sua estranheza. Havia plantas gigantes com até 50 metros de altura. Essa era a idade em que a flora estava evoluindo, subindo cada vez mais. Apesar de serem gigantescas, o ciclo de vida dessas árvores estava entre 10 e 15 anos de idade. Mas mesmo assim, se você estivesse lá, você se sentiria do tamanho de um rato. Essas árvores não eram apenas de aparência estranha. Uma de suas características mais estranhas era seu sistema pobre de árvores. Elas cresceram e caíram facilmente, porque suas raízes não davam suporte para seus longos corpos. Então, imagine esses grupos de plantas altas semelhantes a samambaias crescendo principalmente em pântanos. O ar aqui é quente e úmido, e a terra é coberta por milhões de árvores que sugam carbono do ar. Elas cresceram, envelheceram, morreram e caíram liberando oxigênio na atmosfera. Se nós pudéssemos estar lá, veríamos um mundo repleto de árvores mortas empilhadas umas sobre as outras. Troncos e galhos caíram uns sobre os outros e o peso de toda aquela madeira pesada acabaria por compactar essas árvores em tufa e, com o tempo, em carvão. As bactérias existiam nessa época, mas os micróbios, que são os únicos que conseguem ingerir os componentes químicos de lignina e celulose presentes na madeira, não estavam presentes ali. Ou seja, as árvores não estavam sendo decompostas e os compostos de carbono permaneciam ali presos naquela madeira morta. É por isso que o tempo é chamado de carbonífero, porque produz muito carbono. E essas mesmas camadas ricas em carbono de sedimentos que se formaram a partir de inúmeros milhões de escamas de árvores, samambaias e outras plantas primitivas que morreram, se amontoaram e se fossilizaram. Essas camadas conhecemos como carvão, que é feito de restos de organismos extintos que foram preservados da oxidação. Então, quando você queima carvão, você está queimando lenha pré-histórica. A maioria desses depósitos é encontrada em partes da Europa, América do Norte e Ásia, que eram regiões exuberantes e tropicais durante o Carbonífero. Além de possuir as condições ideais para a formação do carvão, diversos eventos biológicos, geológicos e climáticos importantes ocorreram nessa época. Particularmente, eu gosto de chamar o período carbonífero como o período mais importante no tempo geológico. Biologicamente, vemos uma das maiores inovações evolutivas do Carbonífero, o ovo amniota, que permitiu a continuação da exploração da Terra por certos tetrápodes. Também vemos a evolução dos anfíbios, que começaram suas vidas na água e mais tarde se mudariam para a terra. E um dos meus assuntos favoritos, que é a evolução das asas e do voo pelos primeiros insetos. E depois, a diversificação dos répteis, que desenvolveram várias adaptações para moldar os corpos de muitos animais que viriam mais tarde. E não podemos esquecer que foi a época de grandes insetos e artrópodes que cresceram bem em condições úmidas com alto teor de oxigênio. E talvez tenha sido o primeiro momento em que a Terra viu incêndios florestais. Mas todos esses eventos importantes é graças ao crescimento das árvores, que tiveram um efeito importante na atmosfera da Terra. A proliferação das plantas na Terra
removeu enormes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera e depois liberava um excesso de oxigênio na atmosfera. Hoje, o oxigênio representa 21% da atmosfera. De volta ao Carbonífero, o oxigênio ocupava quase 35% em seu estágio final. E essa concentração de altos níveis de oxigênio na atmosfera está fortemente relacionada aos incêndios catastróficos durante esse período. Quando os níveis de oxigênio estão abaixo de 15%, incêndios florestais jamais se propagam. No entanto, quando altos teores de oxigênio estão acima dos 25%, mesmo aquelas plantas verdes e úmidas servem de combustão para incêndios catastróficos. E como o Carbonífero começou com níveis de 30% e elevou seu pico maior a 35% no final, houve vários incêndios florestais, e esses foram frequentes e catastróficos, varrendo florestas constantes pelo globo. Mesmo um raio à luz do sol era suficiente para gerar um fogo, e as provas disso estão nas concentrações de carvão vegetal, que revelam níveis de 4 a 8%, indicando estabilização de concentração do oxigênio atmosférico. Mas a concentração do carvão vegetal nas brasas causadas pelos incêndios florestais chegou a níveis tão elevados de 70% entre 320 e 250 milhões de anos atrás, que esse alto valor é uma evidência dos níveis altos de oxigênio na atmosfera, que teriam promovido muitos incêndios de grande porte. Após esses eventos de perda de grandes quantidades de vida vegetal, formou leitos de carvão, ao mesmo tempo que limpavam pântanos e abriam caminho para os desertos. Esse evento, que ocorreu há 305 milhões de anos atrás, é conhecido como o colapso da floresta tropical do Carbonífero, que extinguiu muitas plantas, animais e até afetou significativamente o clima do planeta. No fim, as florestas tropicais do Carbonífero ainda continuaram em algumas regiões da Terra, mas sua extensão e composição foram alterados. Essa é a história de como ter alto teor de oxigênio na atmosfera nem sempre é bom e pode arruinar muito do planeta. Depois de milhões de anos de calor e pressão, os restos enterrados dessas usinas gigantes foram transformadas nas grandes reservas de carvão de que contamos hoje para fornecer grande parte de nossa energia. Quando queimamos combustíveis fósseis como carvão, gás natural e petróleo, estamos liberando grandes quantidades de dióxido de carbono de plantas e animais mortos que foram enterrados há milhões de anos. Em última instância, a datação moderna baseada em elementos radioativos mostra que o Carbonífero durou até 299 milhões de anos atrás, quando a Pangeia começou a se formar, causando uma grande reviravolta na Terra e no mar. Isso estabeleceu a base para novas espécies de plantas e animais que vieram durante o próximo período geológico, o Permiano.